Finalmente chegou o grande dia. Hoje é a nossa primeira aula dessa jornada do autorresgate. O autorresgate que já tem aí algumas histórias colecionadas com pessoas que já passaram em edições anteriores. E se você está aqui, eu quero te parabenizar por essa tomada de decisão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta edição do autorresgate. Nós teremos 3 encontros. Nos 2 primeiros nós teremos hoje, né, a aula aí da pessoa mais importante da sua vida. Se você não sabe, você vai descobrir quem é essa pessoa mais importante da sua vida e depois descobrir como que você tem que cuidar, olhar para essa pessoa que é a mais importante da sua vida e o que isso afeta diretamente na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua forma de se comunicar com as outras pessoas e, claro, nas suas tomadas de decisões também, no poder de escolha. O que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Chegou a hora de você parar de se sabotar. E isso só é possível quando você descobre quem é a pessoa mais importante da sua vida e, claro, o que fazer depois dessa grande descoberta. Então, eu quero pedir para você que já, olha, compartilhe esse link aqui com pelo menos 5 contatos, afinal de contas. Estudos, né, científicos aí nos comprovam que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Então, você já sabe, você que quer avançar para o próximo nível, você precisa estar cercado de pessoas que estejam com o mesmo olhar, olhando aí para a mesma direção, buscando o mesmo propósito, renovando a identidade. Tudo isso você tem também aqui dentro do autorresgate. Bom, eu quero primeiramente aí te parabenizar por chegar até aqui. E olha, falar para você que o autorresgate, ele começa com você descobrindo quem é a pessoa mais importante da sua vida. E eu sempre gosto de usar aquele lembrete, né? Que todo mundo que já viajou de avião recebe as orientações da aeromoça, né? Em casos aí de emergência, máscaras de oxigênio cairão do teto. E aí a recomendação é, coloque a máscara primeiro em você e depois, se você, né, for possível ali, você auxilia as outras pessoas. Por que essa recomendação, hein, de que primeiro é necessário colocar a máscara primeiro em você e depois no outro? Simples, porque se você primeiro for ajudar o outro, querer ajudar o outro, pode ser que você nem consiga ajudar a outra pessoa e nem a si mesmo, porque você vai ficar sem oxigênio. Então, claro, é interessante que você primeiro olhe para você. E aí, para quem, né, acha isso um pouco meio que egoísta, a gente vai para uma base bíblica. A própria palavra nos fala o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que eu consigo amar o próximo se eu não me amo? Então, entende que começa de dentro para fora. O primeiro, eu me conhecer, eu me amar, para que eu possa transbordar isso na vida do outro. É impossível você querer dar ao outro aquilo que você não tem. E sim, hoje nós vamos falar da pessoa mais importante da sua vida. E se você ainda não sacou quem é essa pessoa, eu te digo, essa pessoa é você. E você tem um encontro com ela, né? Todas as manhãs, quando você se olha no espelho, você vê aquela imagem lá refletida, é a sua imagem. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Embora muitas pessoas, e talvez seja o seu caso, não tenha se tratado como deveria. Não tenha se valorizado ou não está se valorizando como deveria. Não está se cuidando como realmente você merece. Você está se cuidando como você realmente merece? Você está se cuidando como a pessoa mais importante da sua vida? Para algumas pessoas isso é até absurdo. Como assim eu sou a pessoa mais importante da minha vida? Acredita em mim, eu estou aqui te dizendo, você é a pessoa mais importante da sua vida. E olha, a sua jornada, a sua história, ela não começa aqui, não começou há um dia, há uma semana, ou a idade que você tem. Ela começou no momento da sua concepção. Ela começou lá no útero da sua mãe, o seu mundinho. A criança, quando está na barriga da mãe, no útero, o útero é o mundo dessa criança. E aqui você vai entender quem você nasceu para ser. Exatamente. Todos nós temos um mapa corporal que também nos dá acesso ao nosso mapa mental. Você já reparou que nós somos diferentes de todos? Mas que alguns padrões até eles podem se repetir? Você vai entender nessa aula as suas qualidades, as suas grandes dores
E talvez você se identifique com uma, duas, até três ou todas. Mas eu já te adianto, toda dor traz consigo um grande recurso. E o primeiro traço que se forma quando está lá na barriga da mãe, olha, os nomes, eu vou fazer aqui uma observação. Os nomes, eles são um pouco estranhos, mas fica tranquilo, porque nós estamos aí atrelados à literatura científica e nós mantemos fiéis realmente aos nomes científicos. Então, não assimile aqui os nomes a algum tipo de patologia ou que você assiste na televisão. São simplesmente os nomes que foram dados aí por cientistas, né, estudiosos aí da mente humana, isso desde lá da época de Freud, com Lowen, Reich, e que a gente traz aqui dentro da análise corporal e comportamental, que é o nosso ponto de partida para você entender quem você nasceu para ser e, claro, identificando a pessoa mais importante da sua vida. Então, a gente tem 5 tipos de mente, ou 5 tipos de traços de caráter, ou 5 tipos de funcionar de maneira diferente. O primeiro traço que se forma, o nome é bem esquisito, é o traço de caráter esquizoide. Como que se forma o traço de caráter esquizoide? E aí eu te digo que a gente olha e avalia isso de três pontos de vista. Formato do corpo, sensação e expressão. São analisados esses 3 itens para que se possa ser feito uma análise corporal e comportamental. É o seu corpo dando acesso à sua mente e trazendo à tona as suas histórias, as suas memórias. Entenda, não é que você não lembra de algum episódio que aconteceu lá atrás, na sua infância, etc e tal. Não é que você não lembre, que significa que isso nunca existiu. A análise corporal vai te trazer as respostas que talvez você ainda não tenha encontrado em lugar nenhum. Então fica bem atento à aula de hoje sobre quem é a pessoa mais importante da sua vida. Primeiro, então, vamos conhecer quem é essa pessoa. Você tem 5 traços de caráter, claro, em porcentagem diferente. Como eu falei, o primeiro que se forma é o traço de caráter esquizoide. Como que esse traço se forma, Glória? Desde o momento da concepção até o primeiro mês de vida da criança. E tudo o que acontece nesse decorrer vai moldando essa pessoa, até então bebê, esse feto, e até o primeiro mês de vida aí, após o nascimento. E o traço de caráter esquizoide, ele é marcado, entenda, a criança está no útero, então ali é o mundo da criança é o útero, o mundo interno ali. Só que a mãe está do lado de fora, então o mundo da mãe é mais amplo. Só que tudo o que acontece com essa mãe do lado de fora, como por exemplo, meu marido perdeu o emprego, essa gravidez não foi planejada, uma preocupação, alguma coisa, um medo, um susto que essa mãe tem. Você já viu aquela frase que o bebê ouve tudo, sente tudo? Isso é bem real, é bem assim mesmo que acontece. Mas aí quando isso acontece no mundo externo da mãe, que ela toma aquele susto ali, aquele útero que estava confortável, aconchegante, macio, ele fica enrijecido, duro e frio. E isso geralmente acontece quando o bebê ele se mexe, porque o bebê ele não se mexe de forma consciente, é mais por espasmo mesmo. Porque nós temos, aí começa o processo de mielinização, é como se fosse uma capa de mielina mesmo, tipo um fio desencapado. E no traço de caráter esquizoide, que é o primeiro que se forma, começa aqui na região do cérebro. Então, agora que está começando a capa de mielina, mielinizar. E o resto é tudo tipo fio desencapado, por isso que os movimentos são tipo ali espasmos, não é uma coisa consciente. E aí, às vezes acontece que quando esse bebê tem ali um espasmo, a mãe opa, e aí essa parte fisiológica da mãe altera e o bebê sente. E aí ele percebe que o mundo dele é o útero, certo? Então ele percebe que, opa, quando eu me mexo, esse útero que estava confortável, esse meu mundo aqui, ele fica ruim. Então a conta que ele faz é, se eu existo, o mundo fica ruim. Então a solução que ele encontra é existir o mínimo possível. E aí é que ele desenvolve um mundo paralelo, que ele joga toda essa energia para a cabeça. Então, ele desliga literalmente, a energia que é dispensada ali para o resto do corpo, ele joga tudo para a cabeça e ele fica ali, nos pensamentozinhos ali. Isso na fase de mielinização. Acontece que e esse momento dessa criança, quando ela sai do útero ali, já ficou marcado
essa fase, essa primeira fase aí da mielinização, que é o traço de caráter esquizoide. Mas lembra que eu falei que não tem apenas um traço, a gente tem 5 traços. E o que vai determinar como que a sua mente funciona a partir do formato do seu corpo é como que você sentiu cada um desses traços, independente de se os adultos quiseram proteger você, ou você foi super protegido, ou talvez não foi, enfim. Independe de como o adulto tenha te tratado, importa como você, a criança que estava no processo de mielinização, entendeu esse processo. Então, no traço de caráter esquizoide, no corpo, o momento vai ser esse. Como que vai ser essa pessoa, Glória? Vai ser uma pessoa que vai ter uma estrutura, né, mais magrinha, vai ter, né, ossos mais pontudos, mais ressaltados realmente. Sabe aquela pessoa que parece que é tipo montada, ela é desconjuntada? E é super criativa, super imaginativa, tem muitas ideias, é uma pessoa mais lógica, mais racional, não gosta muito de contato físico, estando lá no quarto com videogame, um fone no ouvido aqui, pra ele tá ótimo. E aí você vai ver, né, a gente entende quando você entra dentro para viver o processo do autorresgate, que tem ali o momento de você estar na dor, o momento de estar no recurso, e aí você administra. Quando você entende o que é a dor e o que é o recurso, você administra isso para ir para a vida e fluir como realmente tem que fluir, como o rio que flui. E aí, depois do primeiro mês, Glória, o que acontece? Então, a partir do primeiro mês até 1 ano e meio de idade, se forma o segundo traço de caráter, que é o caráter oral. Esse traço de caráter oral, ele se forma... Lembra que no traço de caráter esquizoide, o mundo desse bebê era o útero? Agora ficou um pouco mais amplo. O mundo desse bebê é a mãe, o contato ali. E aí ele resolve tudo pela boca. Então essa é a fase que marca a fase do traço de caráter oral, é a fase da amamentação. Se o bebê tá com fome, ele chora. Se ele tá com sono, ele chora. Se ele tá com calor, ele chora. Se ele tá com cocô, ele chora. E a mãe ali tem que, né, adivinhar o que aquele choro quer dizer. E aí acontece que o bebê ele pode ser demasiadamente atendido ou atendido de uma maneira equivocada ou nem atendido. Então, por exemplo, o bebê tá lá chorando porque a etiqueta tá incomodando. E aí vão lá e dão um banho no bebê e colocam a mesma roupinha, um exemplo. Não resolveu a dor daquele bebê, ele continuou chorando. Mas o que essa criança tem? Vai lá e coloca leite, né, o peito lá na boca da criança, também não resolve. Então aí se origina o traço de caráter oral do excesso. Ele foi excessivamente atendido, mas não naquilo que ele precisava. E aí a pessoa vai e continua fazendo isso até acertar, opa. Em outros casos, esse bebê não é atendido e vai se originar o oral da falta. E isso na vida, eles vão funcionar, a base vai ser a mesma, mas o corpo deles vai ser um pouco diferente. O corpo do oral da falta é diferente do corpo do oral do excesso. Só que o sentimento, né, que vai se originar aí é a dor do abandono, porque a criança entendeu. Lembra que eu falei que independe de como que o pai ou a mãe tem tratado, ou quem exerceu a função de mãe e pai, mas o bebê entende ali, opa, eu fui abandonado. Então, de repente, é uma mamadeira que chega fria, não vem junto com o colo, é um peito que chega isolado, não tem conexão com o bebê. E essa é a grande dor, e é a grande dor que vai bater nele lá na fase adulta. Só que essa grande dor do oral dá pra ele um grande superpoder, que é o da comunicação. Lembra que ele resolve tudo pela boca? Então, os orais vão ser pessoas ultra mega sensíveis, vão ser pessoas que vão se emocionar até com filme, que vão chorar, se uma amiga for embora, chora. Vai ser uma pessoa muito acolhedora, vai ter um colo sempre ali para acolher. É aquele sorriso que a pessoa sorri com olhar realmente mesmo, chega, brilha, é um olhar que conecta. Esse é o traço de caráter oral. Então a grande dor, o abandono, o grande recurso, a comunicação, a sensibilidade. No caso do esquizoide, a grande dor é a dor da rejeição. Lembra que se eu existo, o mundo fica ruim, então é melhor ficar quietinho aqui, energia vai pra cabeça. Então o que acontece? Grande dor, rejeição. Grande recurso, imaginação, criatividade, por aí vai. Bom, primeiro traço esquizoide, segundo oral. Terceiro traço que se forma, Glória. Terceiro traço chama-se traço de caráter psicopata. E de novo, calma, nada tem a ver com patologias. Mas o traço de caráter psicopata é quando a criança já consegue ter movimento da cintura para cima, já pega aqui, já tá pegando nas panelas, tá derrubando as coisas, né? Já fica ali tendo esse movimento ali. Então ele desenvolve ali essa habilidade já de pegar as coisas com as mãos ali. E ele entende
que muitas das coisas ele consegue resolver pelo choro, só que é um choro diferente, não é o choro do oral, é o choro do psicopata. O choro do oral esgoela, o do psicopata às vezes chora e não desce nenhuma lágrima, né? É o choro frio. Então, o traço de caráter psicopata vai ser bem marcante, por exemplo, naquela fase em que a criança faz alguma, né, pirueta, e aí todo mundo acha bonita, olha que lindo, meu filho já faz isso, e aí vai lá, os pais estão no grupo de amigos, e aí, vem cá fulaninho, olha só o que meu filho já faz, e aí a criança não faz. Não, mas faz, você tava fazendo, faz agora, pro tio ver, pra tia ver, e a criança não faz. Tá bom, então vai lá brincar com as crianças. A conta que a criança faz então peraí, quando eu faço algo interessante, que o adulto gosta, então eu recebo atenção. Mas se de repente eu não faço, eu sou deixado de lado. E aí ele entende que o mundo é feito à base de troca. E ele leva isso pra vida. Então são aquelas pessoas que, sabe, já viu aquela frase? Pro psicopata, gente, não tem almoço grátis. Você sempre vai estar querendo alguma coisa em troca. Então são pessoas que vão ter uma grande dificuldade em confiar no outro, porque eles sempre acham que há ali uma segunda intenção, que a pessoa não tá fazendo aquilo simplesmente por querer fazer, ela tá querendo alguma coisa em troca. Seja um favor, né? E aí a grande dor é a dor da manipulação, porque eu só sou interessante quando eu faço alguma coisa que te agrada. Se eu não faço, então já não sou interessante. Então ela entende ali uma manipulação. E talvez você seja esse tipo de pessoa que se sente manipulada nas relações, seja até mesmo com seu pai, seja até mesmo com a sua mãe, no seu ambiente de trabalho. Parece que as pessoas chegam pra você sempre pra pedir alguma coisa, ou quando vão te oferecer alguma coisa, você já fica assim, eita, né? Vem bomba por aí, o que a pessoa tá querendo? E aí, isso é muito característico do traço de caráter psicopata. Glória, então qual que é a grande dor do psicopata e qual é o grande recurso desse traço? A grande dor, como eu já falei, a dor da manipulação. Ele detesta ser manipulado, porque foi a dor que ele sentiu lá no processo de mielinização. E na vida, quando isso acontece, para ele é terrível se sentir usado, deixado para trás, manipulado, E aí, nesses casos, ele vai fazer de tudo pra, se é pra mim ser manipulado, então vou manipular primeiro. Isso quando o traço tá na dor. Mas tem um jeito lindo de funcionar, que é o traço quando tá no recurso. Então, no caso do psicopata, a grande dor é a dor da manipulação. E o recurso, Glória? Olha, o psicopata é o traço que a gente chama ele até de camaleão. Porque ele tem uma facilidade enorme de se camuflar, até mesmo se unindo aos outros traços de caráter. O traço de caráter psicopata é aquela pessoa que parece que engoliu uma lâmpada, onde chega brilha, sabe? A coisa tá bonita, mas ele faz parecer mais bonito ainda. Ele vai ter uma facilidade incrível de liderar. Ele é um cara que não tem muita perna, como a gente fala, né, para executar ali, mas ele consegue muito bem articular, argumentar, convencer. São ótimos líderes, são ótimos vendedores, são aquelas pessoas que a gente fala assim, daí é bom de lábia, né? E quando tá no recurso, então esse psicopata é maravilhoso, porque tudo coloca na mão dele também, aliado com os outros traços, ele vai dar conta de fazer. Esse é o terceiro traço que se forma, ali por volta dos 2 anos e meio. E agora a gente passa para o próximo traço de caráter, que é o traço de caráter masoquista, que é o penúltimo traço que se forma. Esse traço de caráter masoquista vai ali por volta dos 3 anos e meio. É o período do desfraude da criança. Então, geralmente os pais, né, quando desfraudam o bebê antes do tempo, vai causar ali esse trauma do traço masoquista. Então, qual o momento ideal para o desfraude? Quando a criança já consegue ficar em pé, já consegue dar ali 1, 2, 3 passinhos, consegue, né, se levantar sem estar se segurando em alguma coisa. Então ali já pode começar o momento do desfraude. E essa criança, como é que o traço vai se originar? Quando essa criança ela foi exposta, né? Isso por repetidas vezes, gente, a situações de constrangimento, agora, mas a criança vai sentir vergonha e tal. Gente, ela entende de uma maneira diferente, mas para ela aquela sensação já foi registrada, né, na poda neural dela. Então ela conhece aquele sentimento. Então, por exemplo, a criança fez cocô, o irmãozinho vai lá, olha assim, mãe, corre aqui, fulano tá cocô, tá fedido. Ele, eita, né, fiz merda. E aí ele leva bronca, né? Por que você não avisou que você queria ir no banheiro e tal, né? E aí fica ali querendo que a criança avise, só que ela ainda não tem o controle do esfíncter anal, gente. Então ela não vai saber o momento se aquilo é um cocô, o que não é. Então, repetidas vezes acontecendo, a criança faz a seguinte conta:
Tá, então, para mim não ser humilhada, para isso não acontecer, eu tenho que saber quando isso for acontecer para mim já segurar. E aí a criança sente ali uma sensação diferente na barriga, por exemplo, aí, será que esse é o movimento? E aí ela vai. Então, são crianças que tendem a ficar mais travadinhas. E isso, o corpo mostra também na fase adulta. São pessoas com o traseiro também mais travadinho ali, parece... Sabe aquele bumbum que parece que tá prendendo cocô direto ali? Tá enrijecido? Então, isso é se o seu traseiro é assim, você tem uma grande chance aí de ter o traço de caráter masoquista bem forte, bem presente aí no seu mapa corporal. Então, o traço de caráter masoquista, ele vai se formando na medida que a criança se sente exposta, né, de forma humilhada aí. É tanto que tem pessoas que falam assim, eu atendi uma pessoa que ela disse o seguinte, né, ela se identificou bastante com o traço de caráter masoquista, ela falou assim, eu até hoje, ela já é casada, mãe de filhos e tudo, eu até hoje, seja quem for, eu não suporto que falem o meu nome na rua, tipo, fulana, isso pra ela é humilhação. Gente, falar o nome da pessoa, ei, fulana, né? A gente olha assim, não tem nada demais. Mas pra uma masoquista que tem mielinizado essa dor da humilhação, falar o nome dela assim é constrangimento, nossa, que vergonha. E aí, isso é uma pessoa já adulta, mas tá se explicado lá na fase de mielinização como que isso aconteceu. Então, aí se forma um traço de caráter masoquista. Então, a grande dor, já disse, né? A dor da humilhação. O masoquista é aquela pessoa que você não deve chamar a atenção dele na frente dos outros. Isso mata o masoquista. Então, chama ele, né? Conversa. Porque ele... lembra que ele fica atento ao que vai acontecer ali? Então, ele desenvolve como dor, grande dor, a humilhação, mas ele desenvolve também um grande recurso. E o recurso é o poder da execução, também tem um perfeccionismo ali acentuado, mas ele é muito atento aos detalhes. O masoquista é aquela pessoa que entra numa sala, bateu o olho, ele sabe já o que tem ali. Tem uma pequena diferença, tem várias diferenças, né, entre o psicopata e o masoquista. Mas no caso do masoquista, se ele chegar no ambiente, ele vai observar tudo, fazer aquele raio-x, mais como uma forma de... Opa, eu não posso errar, né? Eu tô vendo isso aqui, então ele observa as coisas como uma forma dele se policiar e não cometer gafe, né? Não se expor ali. Já o psicopata tem esse poder também de observar muito grande, só que o psicopata já é assim, ele já chega e olha o ambiente para dominar esse ambiente, né? Quem é ali que tá mais suscetível, o que ele tem que fazer naquele ambiente, então ele já sente ali a energia das pessoas também. Então o psicopata, ele observa mais como para dominar o ambiente, e o masoquista mais como se resguardar e não cometer ali, não fazer merdas, né? E aí a gente tem o último traço que se forma ali completinho por volta dos 5, 6 anos de idade, que é o quinto traço, o último traço que se forma, que é o traço de caráter rígido, tá? E o rígido não é enrijecido e tal. O rígido é o traço, né, que é o traço das curvas, né? Tem mais curvas, é aquele bumbum mais empinadinho, é aquela cintura mais afunilada, é aquele sorriso mais colgate, aquele olhar mais sedutor, mais penetrante. Você vê que tem leveza naquele corpo, são pernas que tem velocidade ali. E como que esse traço se forma? Esse traço se forma, como eu já falei, né, por volta dos 5 anos de idade da menina, do menino, em que ela é a princesinha do papai e ele o príncipe da mamãe. Só que o que acontece nessa fase é que tá surgindo ali a sexualidade da criança. Mas não é a sexualidade como nós adultos entendemos, não, tá? É a sexualidade ali, né? Já tem aquela região ali, por exemplo, lava aqui o nariz, eu sinto uma sensação. Eu vou lavar ali embaixo, opa, tem algo diferente aqui, é interessante e tal. Mas a criança não tem malícia do que é uma coisa, do que é outra. E aí, nessa fase em que surge a sexualidade da criança, ela começa, a menina, a competir com a mãe, a agradar mais o pai, e o menino a copiar a mãe e o pai e seduzir a mãe. Gente, mas isso aqui é uma inocência, né? Uma coisa muito natural da criança. E aí a criança observa e vê o mundo em pares. A mamãe tem o papai, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia. Eita, eu tô sozinha. Então a criança vê o mundo em pares e ali ela agora se vê diante de um triângulo. E nesse triângulo ela é a ponta mais fraca. Por quê? De noite o papai dá o beijo na menina, minha princesinha, mas vai dormir com a mamãe.
A mãe dá o beijo no menino, meu príncipe, mas vai dormir com o papai. Ou seja, ele já tem um par, eu tô só. Né? É tanto que é até comum a gente ver crianças, né, falando assim, eu quero um namorado, já vi algum desses vídeos. A minha sobrinha me falava assim, eu quero um marido, mãe, sabe ter um marido, tal, também quero. Porque tava nessa fase aí da mielinização, né, da região sacral ali, de toda essa região do surgimento aí da sexualidade. Que aí a menina tende a competir com a mãe e conquistar o pai, e o menino da mesma forma, né? Tenta aí copiar o pai e conquistar a mãe. E aí, essa criança que vê o mundo em paz, ela vê que agora ela tá sozinha. Que nessa relação ela é a ponta mais fraca. Porque o papai brincou com ela ali o dia, mas ele sai pro trabalho, então ela foi trocada pelo trabalho. Ele foi dormir com a mamãe, então ela ficou de lado. Então ela sempre vai acumulando essa sensação de exclusão. Ela vai ficando de lado. E aí ela se sente traída. Como que ela se molda, né? Como eu falei, busca aí a competição. Então esse corpo busca essa competição de que jeito? Eu vou ser melhor que a mamãe, eu vou ser melhor que o papai. Então esse corpo, né? Lembra que começa tudo pela mente. Vem aqui a capa de mielina se completando. Então esse corpo ele começa a se moldar, fica mais enrijecido. Pra quê? Pra ganhar a próxima, digamos, competição aí. E aí o que acontece? Essa menina vai pra vida dessa mesma maneira. Ela enxerga o mundo em triângulos e ela sempre é a ponta mais fraca. Então são pessoas altamente também perfeccionistas. Elas não entram para perder numa jogada, elas entram para ganhar. Se elas veem que vão perder, elas ficam um pouquinho até de fora, porque elas não querem arriscar, porque elas vão para ganhar. Elas têm que ser a melhor. Para esse tipo de pessoa, de rígida, para as rígidas e para os rígidos, o 9 não é 10. O tá bom não é tá perfeito. E aí o que acontece é que muitas pessoas na fase adulta tendem até, quando estão vivendo na dor, terem procrastinação. Aquelas pessoas que vão deixando tudo para depois, porque elas querem começar tudo, querem dar conta de tudo e de repente elas se verem bananadas num monte de coisa e acabam não resolvendo nada. Isso o rígido na dor. Quando o rígido está no recurso, ele pega ali, bora, coloca aqui na minha mão, vamos ver e vai embora. Mas aí o rígido, ele vai triangular com tudo. Então, são pessoas que têm uma dificuldade de tomar decisões, de fazer escolhas mais rápidas. Então, por exemplo, se você disser assim, branco, verde, amarelo, o rígido fica, qual que é a cor melhor? Ó, se deixar, vai a tarde inteira ali para ele decidir. Tem que mudar de cidade, por isso X e Y. Fica, e agora? Então, para ele ali, tomar decisão, exigir que um rígido tome decisão rápida, é uma tortura para ele. Porque por mais que ele tome aquela decisão, né, na cobrança de alguém ali, e ele tome rápido, ele vai se martirizar depois. Será que essa foi mesmo realmente a decisão? E esse dilema pro rígido, vai dar muita dor de cabeça. Então, deixa o rígido tomar as decisões no tempo dele, mas claro, né, traz o rígido aí pro recurso. Então, o rígido que se forma por volta dos 5 anos de idade da criança, que é o surgimento aí da sexualidade, e qual que é a grande dor? Da exclusão, da traição, né? A dor de ser trocado por uma opção melhor. E, como eu falei, ela leva isso para a vida. Então, por exemplo, é uma pessoa que está no emprego e gosta do que faz, mas de repente se vê ameaçada por alguém que pode de repente tomar sua vaga. Ela vai querer, mas por que, né? A fulana é melhor que eu. Então, na cabeça dela tá sempre uma competição. Na cabeça do rígido, eles estão vivendo sempre em competição. Isso quando tá na dor. No recurso vai funcionar, vai dar o seu melhor e vai fazer o seu melhor e vai entender a hora, né, de entrar no flow ali realmente mesmo. E aí, a grande dor do rígido é, como eu falei, né, a dor da traição, da exclusão, né, de ser trocado por uma opção melhor. E o grande recurso, os rígidos são proativos. São aquelas pessoas que dão conta, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, são ágeis, né, são extremamente ágeis, enquanto os masoquistas são os mais lentos, são perfeccionistas, mas eles são mais lentos para executar. Já os rígidos é tudo assim, bora, dê aqui, vamos mais rápido. Inclusive os rígidos têm uma tendência aí natural de não ter muita paciência com os masoquistas. Eu costumo dizer que os masoquistas, eles são tipo trator, sabe? Tem força, mas não tem velocidade. Já o rígido tem velocidade, tem leveza, tem fluidez no corpo todo, né? É um corpo sensual. E aí, a gente passou de forma aí para você entender
de forma que você consiga entender cada um desses traços. A gente passou pelos 5 traços de caráter: o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. E todos nós temos esses 5 traços de caráter mielinizados aqui na nossa mente. Mas o que vai determinar como que a gente funciona é a combinação desses 5 traços. Quantos % eu tenho de cada traço e como que isso vai afetar na minha vida para que eu possa, de fato, então, cuidar como eu devo cuidar da pessoa mais importante da minha vida. Que a essa altura você já sabe quem é a pessoa mais importante da sua vida. Você. Então, tem uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Instituto O Corpo Explica, que é o mapa dos caracteres. Esse mapa dos caracteres é possível mensurar a porcentagem de cada traço que você tem. E, claro, a combinação entre esses traços e como que isso afeta a sua vida. E olha que interessante. Esse mapa que é feito a partir do formato do seu corpo, que traz as suas memórias, que acessa as suas histórias e faz você entender que tipo, você sabe os problemas que você tem, mas você não sabe muitas das vezes a origem desse problema que você tem. Você não sabe como resolver esse problema. A análise corporal te dá acesso a essas respostas. Então, você tem um problema na sua vida, em qualquer esfera, gente, seja pessoal, seja profissional, seja amorosa, espiritual, enfim. O seu corpo revela que tipo de problemas você tem, as causas desse problema e o que fazer para que você entre no flow, redirecione, tome as rédeas da sua vida e passe a se importar com a pessoa mais importante da sua vida. Como eu sempre digo, né? Quem cuida da vida de todo mundo acaba não cuidando da própria vida e nem se agradando da própria vida que tem, porque é impossível. Se você está tomando conta de muita gente, quem está cuidando conta da sua vida? Só tem uma pessoa que pode fazer isso por você, é você mesma. Então, a pessoa mais importante da sua vida é você e não é por um acaso. Que se tem alguém que pode fazer algo por você, essa pessoa, acredite, é você. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês esse conceito da pessoa mais importante da sua vida, porque muitas das vezes as pessoas estão se importando, estão vivendo a vida de outras pessoas com medo terrível de desagradar, com a dependência emocional. Inclusive vai ser a nossa aula de amanhã vai ser dependência emocional, porque o mapa dos caracteres também te dá essas respostas de forma muito clara, quantos % você tem de dependência emocional e como que está afetando, está ferrando a sua vida. E aí quando que você, né, vai parar de se sabotar e você vai ter coragem, porque a palavra é essa mesmo, gente, vai ter coragem de se importar com a pessoa mais importante da sua vida. É um processo que eu digo que ele é feito de frente para o espelho, é um processo que é simples, né, tem um passo a passo para você, mas aí é simples, mas não é fácil. E não é fácil porque vai lá na sua ferida. Você vai dizer, olha, dói aqui, eu não sei por que dói. Eu sinto um vazio no meu peito e eu não sei de onde vem esse vazio. Eu choro do nada, de repente me vem uma tristeza terrível. Por que que eu sou assim? O teu corpo vai te dizer por que que você é assim, por que que você tem os problemas que você tem, por que que você vive em problemas, vive em relacionamentos ferrados, frustrados, e parece que é meio que um padrão, né? O relacionamento, algo que aconteceu em um relacionamento, aconteceu no outro, mas por quê? Eu sou tão boazinha. A análise corporal vai te responder essas e outras questões que de repente você possa já ter se perguntado para alguém, não tenha tido as respostas, o teu corpo tá prontinho para te responder essas e outras perguntas, outros questionamentos que você tem. Quem já conhece o poder da análise corporal sabe do que eu estou falando. A análise corporal, você, dentro do teu auto-resgate, a análise corporal é apenas uma pequena parte. Além disso, você tem aí, né, diversas viradas de chave, mudanças de hábitos que vão realmente te impulsionar para um outro nível. E o bacana é que quando você se conhece, você já não se permite mais carregar os outros. E quando eu digo carregar os outros, não é mais qualquer pessoa que vai te atacar, que vai conseguir penetrar o seu coração, te ferir realmente nas 3 esferas. Porque dentro do auto-resgate a gente também trabalha as 3 esferas, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente trabalha das 3 esferas. A gente começa com essa análise corporal, fazendo bem isso mesmo, né? O mapeamento do seu corpo, em que a gente analisa formato, sensação e expressão da cabeça,
dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. E isso é bem bacana que depois você se vê, né, gerado ali em um gráfico e entendendo como que a sua mente funciona e quando você tem as respostas para os problemas que você tem e recebe o direcionamento de acordo com o formato do seu corpo e a sua mente para aquele problema, aí você fala assim, ó, caramba, isso faz sentido. Uau! Né? Mas isso é uma conclusão que você vai ter quando você passar pela sua análise corporal e comportamental. Por enquanto, o que eu posso te adiantar é, você é quem você precisa ser, talvez você não esteja sendo a pessoa que nasceu para ser, porque você está em ambientes que te sufocam, que não deixam ser você expressar, digamos, toda a sua oralidade que você tem para expressar e te querem tratar como um esquizoide, por exemplo, não vai funcionar. Ou de repente você é um esquizoide, quer ficar mais no canto, as pessoas exigem de você contato e querem pegar, e querem abraçar, e querem que você converse, isso também não vai funcionar. Então, muitas das vezes você se sente um peixinho fora d'água porque você está em um ambiente que não está valorizando os seus superpoderes, está com pessoas que não entendem a sua forma de funcionar. E pior, você já meio que se anulou para o que realmente faz sentido para você, para que você esteja vivendo aí em função de outra pessoa para agradar os outros. Quantas pessoas, né? Você, de repente, pode até mesmo já ter tomado alguma decisão, não por você, mas para agradar ou até para não desagradar alguém. E aí, quando você entende quem realmente você é, que você aciona a sua identidade, que você clarifica o seu propósito, nada, nem ninguém mais te tira da rota. Né? Você é um projeto, e dentro do autorresgate você vai entender, inclusive, as 7 camadas da identidade. E quando você acessa a sua identidade, você clarifica o teu propósito, ninguém mais te tira da rota, porque agora você sabe quem você é. Então, eu te espero amanhã para a nossa segunda aula aqui do Autorresgate. Nós vamos falar sobre dependência emocional, um tema aí que muita gente está agarrado, debruçado e não consegue como largar, como se soltar dessa dependência emocional que está ferrando com a sua vida, te levando para o buraco e de repente você nem sabe que está vivendo uma relação de dependência e nem sabe. A gente vai falar sobre isso no nosso encontro de amanhã sobre dependência emocional. E nós vamos ter um terceiro encontro ao vivo, em que, olha, já você pode colocar os seus comentários aqui, o que você achou, o que fez sentido pra você, se fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha esse link com mais pessoas, para que pessoas possam ter também esse acesso aqui durante essa jornada do autorresgate. E amanhã a gente tem, portanto, aí o nosso segundo encontro da dependência emocional. E como eu falei, deixa aqui a sua dúvida, faça aqui abaixo a sua pergunta, porque eu vou estar lendo todas e eu vou trazer no nosso terceiro encontro, vou estar respondendo aí os questionamentos de vocês, tá bom? Vamos ver a possibilidade de colocar alguém ao vivo também. Tudo isso pode acontecer, a gente vai aí testando aqui, testando ali para ver o que funciona e o que não funciona, tá bom? Então, coloca aqui teus comentários. Se fez sentido pra você, o que você achou, gostou, o que não faz sentido, se fez sentido, o que fez sentido. E se você tem uma pergunta, quem pode fazer análise, enfim. Coloca aqui a tua dúvida, coloca aqui a tua pergunta, que eu vou te responder no nosso terceiro encontro, depois da nossa aula de dependência emocional. Esse é o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula sobre quem é a pessoa mais importante da sua vida. E olha, essa pessoa maravilhosa, maravilhosa é você, a pessoa mais importante da sua vida é você. Dentro da jornada você vai entender e aprender a cuidar dessa criança mielinizada que talvez você deixou ela um pouquinho de lado e ela tá aí cobrando de você uma atenção e que você redirecione a sua vida. Até porque se não fosse assim, você nem estaria aqui assistindo esse encontro, assistindo essa aula. Tá bom? Então, um beijão no seu coração. A gente se encontra amanhã nesse mesmo horário aqui nas nossas redes sociais.